Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje é aquele culto onde nós costumamos orar pelas causas impossíveis e haja causas impossíveis nos últimos tempos. Misericórdia. Que o Senhor possa nos acudir, que o Senhor possa visitar as nossas vidas, as nossas famílias, as comunidades todas. E a principal causa impossível pela qual precisamos orar é para que o Senhor derrame sabedoria e discernimento sobre o seu povo, em nome de Jesus. Como nós estamos carecidos de experimentar essa sabedoria do alto, esse discernimento, para a gente tomar decisões, para a gente fazer as coisas que precisam ser feitas. Hoje nós vamos abrir, mais uma vez, no Evangelho de Mateus, só que dessa vez no capítulo 11, e vamos ler do versículo 28 ao 30, aquele grande convite da graça de Deus. Mateus 11, 28, 30 diz o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, como nós estamos carecidos, Senhor, de fazer essa troca bendita dos nossos fardos, dos nossos jugos, pelo teu fardo e pelo teu jugo, Senhor. Que o Senhor possa ministrar essa leveza aos nossos corações, que o Senhor possa derramar sobre nós essa sabedoria do alto e esse discernimento para que nós possamos viver nessa terra. Não está fácil viver aqui, Senhor. Só o Senhor pode nos conduzir em triunfo. Que o Senhor possa ministrar essa palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a gente tem trazido uma série de ministrações escatológicas com vistas a segunda vinda do Senhor, e hoje eu queria fazer uma pausa nessas ministrações e trazer esse grande convite da graça de Deus para instruí-los enquanto igreja em relação às cargas que devemos levar sobre o Senhor. E eu tenho ouvido e tenho sabido notícias de muitas pessoas extremamente sobrecarregadas, que precisam desesperadamente por uma visita do céu, por uma ação sobrenatural de Deus em suas vidas. Os versículos citados, nesses versículos, o Senhor faz um convite singular para uma troca de fardo e de jugo. Contudo, para isto, precisamos ir a Ele. Só nele conseguimos desfrutar dessa leveza. E eu repito, como nós estamos necessitados de experimentar isso de um modo mais efetivo. Ele diz o seguinte nesse convite duplo. Primeiro, vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Ele diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Fora do Cristo não há descanso, muito menos refrigério. E nós precisamos desse refrigério vivo, desse renovo de alma, porque estamos todos carregando fardos imensos. E o Senhor precisa, ou melhor, nós precisamos buscá-lo com todo o nosso coração. E aqui ele chama para o relacionamento, para a intimidade. Quem não está cansado ou se sentindo cansado e sobrecarregado em nosso tempo? Eu acho que se a gente fosse fazer uma enquete, seria a esmagadora maioria. Em segundo lugar, ele diz, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O jugo de Jesus que ele deseja que tomemos é a obediência à sua santa palavra. Aprendamos com ele mansidão e humildade.
E aí a gente para um pouco e começa a olhar para esse texto, a olhar para esse convite gracioso do Senhor. E o coração se enche de ânimo. A gente sente vontade de correr para os pés de Jesus e nos abraçar aos pés dele, clamando: Senhor, alivia o meu fardo, ou toma o meu fardo sobre ti e traz renovo ao meu coração. Em primeiro lugar, a gente já ouviu tantas vezes que pelas pisaduras de Jesus fomos sarados no âmbito do nosso espírito, sarados e vivificados. O propósito dessa intervenção sobrenatural é que já não vivamos nós, mas Cristo passe a viver em nós. E quanto às cargas, os problemas que tão insistentemente nos esmagam, meu Deus do céu, mudam-se os endereços, mudam-se os protagonistas, mas os fardos são imensos, sobre todos, indistintamente. Lancemos tudo, pecados, problemas, sobre os largos ombros de Jesus. Na verdade, ele nos convida a ir a ele, tocar toda essa coisa, varrer tudo isso para o Senhor. Que nós possamos trocar de fardo e de jugo com ele. Ele diz que assim acharemos descanso para as nossas almas. Descanso só não, refrigério. Eu gosto demais da palavra refrigério. Porque além de nos dar uma sensação de folga, nós sentimos alívio, renovo. Estamos todos carecidos disso. Será que levamos a sério essa ordenança ou esse convite do Mestre, ou insistimos em arrastar as velhas cargas com as nossas próprias forças? Eu tenho a impressão que escolhemos a segunda opção. Tem gente que se livrar das cargas, não tem mais assunto para reclamar. Olha que coisa interessante. Segundo lugar, o apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, os manda carregar os fardos uns dos outros. Essa ordenança é uma referência ao novo mandamento de amar uns aos outros. O amor empático faz com que nos compadeçamos uns dos outros e oremos uns pelos outros por causa dos pecados que carregamos. Nós não podemos ser julgadores, porque nós temos pecados diferentes, mas não menores uns dos outros. Cada um carrega o seu próprio pecado, carrega o seu próprio fardo, mesmo a gente tendo sido alcançado pela misericórdia de Deus, justificados, somos pecadores justificados. Mas nós não podemos nos esquecer que pecamos por pensamentos, por palavras, por ações, por intenções, e o Senhor conhece até as intenções dos nossos corações. São as inclinações da nossa carne que nos levam a pecar e sofrer as consequências dessas ações malditas. Esses fardos são os pecados que tenazmente nos assediam, dos quais precisamos nos desembaraçar e correr com desenvoltura aquela carreira que nos está proposta, na direção do autor e consumador da nossa fé, Jesus. Podemos ajudar a carregar esses fardos uns dos outros em oração. Em terceiro lugar, algo que tenho aprendido ao longo dessa caminhada com o Senhor. Podemos orar, sentir a dor do outro, mas ele terá que carregar seu fardo. As lutas da vida têm um propósito didático de Deus. E não podemos passar pela prova no lugar do outro. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. Muitas vezes nós estamos fazendo um trabalho de aconselhamento, ou estamos vivendo dentro das famílias um drama familiar, uma dependência, um vício, uma inclinação, seja lá o que for. Tem coisas que nós, de modo nenhum, podemos falar com a pessoa. Nós precisamos falar com Deus a respeito da pessoa, a respeito daquela situação. E aí nós vamos ver a glória de Deus descer de uma maneira tremenda nas situações. As lutas da vida, num servo de Deus, têm um propósito didático.
Já falamos tantas vezes sobre isso. E não podemos passar pela prova no lugar do outro. Ele vai ter que cumprir aquele propósito de Deus, por mais difícil que seja. Paulo, no mesmo contexto da outra citação, ele cita: pois cada um deverá levar a própria carga. Assim, levamos o fardo de amar o outro apesar dele, pois muitas vezes esse tipo de amor ele é sacrificial. Não é fácil amar uma pessoa difícil, uma pessoa complicada, uma pessoa cheia de melindres, mas isso é prática da graça de Deus. Isso é exercício da graça de Deus. Assim como Jesus nos amou, sendo nós complicados, difíceis, a pessoa mais difícil, Jesus amou, fomos nós. E nós precisamos treinar essa graça com aqueles que estão ao nosso redor. Fácil? Não é. Mas é teste de Deus. Não levamos o fardo de viver os problemas dos outros, pois eles foram permitidos para um aprendizado específico. O que nós aprendemos aqui rapidamente nessa breve meditação. Primeiro, gostaria de trazer uma informação. O nome do profeta Amós, por exemplo, significa carregador de fardos. Há muitos Amós em nosso meio. Temos dificuldade de lançar o nosso fardo. Em segundo lugar, lembrei-me da história da mãe de Agostinho de Hipona, bispo de Hipona, ou Santo Agostinho, como muitos chamam. Certa vez, a mãe dele foi procurar seu conselheiro espiritual para pedir orientação sobre seu filho antes da conversão daquele. A vida pregressa de Agostinho era terrível, era uma vida de devassidão, de loucuras, completamente ausente dos caminhos do Senhor. E sua mãe, em lágrimas, foi procurar aquele líder espiritual, aquele conselheiro. E ele me disse: volte para casa e se aquiete, pois é impossível que o filho dessas lágrimas não seja resgatado. Ore, chore, clame, busque a presença de Deus e você vai ver a glória de Deus descer nessa situação. Você vai se surpreender com aquilo que o Senhor vai fazer. E em terceiro e último lugar, que na hora do maior cansaço, sejamos encontrados no feixe dos que são do Senhor. Que o único peso que possamos carregar seja a administração da fé e do tempo de espera até que a vitória chegue às nossas mãos. Deixemos que Ele carregue os nossos fardos. Amém? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale ao nosso coração, que nós possamos colocar as nossas causas impossíveis. E a primeira delas, eu repito, já disse no início, a busca pela sabedoria do alto e pelo discernimento. Mas antes da gente orar, deixa eu dizer algo para a igreja. Já tomei as 2 doses da vacina. Pastor Malta também já tomou as 2 doses. Nós estamos, graças a Deus, vendo o progresso da imunidade que está acontecendo por causa da vacinação e da preocupação das pessoas e, sobretudo, das autoridades responsáveis. E Pernambuco está no azul já faz alguns dias. Mas ainda não me sinto segura, tenho buscado muito a direção de Deus. E vamos esperar que toda a nossa pequena congregação esteja imunizada. Que toda a nossa congregação esteja vacinada com as 2 doses. Ou aqueles que tomarem aquelas de dose única, mas que todos estejam imunizados. É uma questão de respeito pelo outro, é uma questão de cuidado consigo mesmo e cuidado com o outro, porque nós não estamos aqui para cuidar somente de nós mesmos, mas uns dos outros. Então, que o Senhor, Ele direcione todos vocês a tomar a vacina. Tenho conversado com alguns, tenho ouvido alguns pesquisadores sérios. As vacinas são seguras, assim como as outras vacinas todas que foram desenvolvidas ao longo da história, essa também é. E eu queria pedir a vocês encarecidamente, não brinque com essa doença
de altíssima letalidade. Perdemos muitos entes queridos, perdemos muitas pessoas dentro da família e fora da família dessa doença. E eu queria pedir encarecidamente à igreja que estivesse orando e que estivesse tendo responsabilidade em relação a essa vacinação. Vá, se vacine e busque a direção de Deus nesse sentido, viu? Não escute aqueles terroristas, os terroristas que têm trazido histórias absurdas acerca da vacina. Tudo isso é fake news, é loucura. E nós precisamos ter discernimento para compreender essas coisas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha receber essas nossas causas impossíveis, que a Sua mão abençoadora esteja sobre elas, e que segundo a Tua santa e excelsa soberana vontade, o Senhor libere essas bênçãos, essas petições aqui pedidas. Que o Teu nome em tudo seja glorificado. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.